Sejam todos bem-vindos ao especial da CNN Brasil. O título do nosso especial é Brasil pós-pandemia, a retomada. Desta vez estamos com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Estamos, quer dizer, meu colega Rafael Colombo e eu é que conduzimos essa entrevista com o ministro, a quem inicialmente nossos agradecimentos pela disposição e tempo encontrado para nós. Ministro, minha primeira pergunta é pessoal, realmente pessoal. Veja só, tem um pagode já com o seu nome. O senhor é chamado no pagode de Tarcísio Furacão. Nós jornalistas temos assim um monte de gavetinhas. A gavetinha de boa notícia é a sua. Toda vez que a gente precisa de uma boa notícia a respeito do governo, está lá o ministro Tarcísio Gomes de Freitas. O senhor é uma unanimidade entre empresários, entre políticos. Como é que o senhor explica a sua extraordinária popularidade? É pelo fato do senhor trabalhar mais e fazer pouca política? Boa noite, William. Boa noite, Rafael. Satisfação estar aqui. Na verdade, eu devo tudo ao presidente Bolsonaro, que me abriu a porta do Ministério, permitiu montar uma equipe técnica. Devo muito aos técnicos do Ministério. Na verdade, eu tenho orgulho de fazer parte de um time que é muito bom. Nós temos excelentes resultados em várias pastas, nós temos excelentes ministros. Estou no meu terceiro governo, é a melhor equipe ministerial com quem eu trabalhei. Então, eu tenho bons exemplos na nossa equipe, eu aprendo muito com todos os ministros, acho o Guedes genial, aprendo todo dia e tenho aulas de resiliência, de simplicidade e competência com a ministra Tereza e vai ser difícil citar todos os bons exemplos que eu tenho dentro dessa equipe. Montamos um time extremamente profissional, extremamente técnico, que faz aí realmente um trabalho extraordinário. Eu tenho um craque em cada uma das posições, com especialistas, e quem me abriu essa porta foi o presidente. Rompeu um paradigma, foi muito corajoso e nos permitiu, então, montar esse time que está fazendo bastante pela infraestrutura. A gente fica extremamente feliz com os resultados que estão sendo apresentados. Eu acho que o Ministério da Infraestrutura, juntamente com outros ministérios, estão indo numa boa trajetória, assim como o governo Bolsonaro. Do ponto de vista econômico, o que esperar do Ministério da Infraestrutura, ministro Tarcísio? A pandemia foi um choque para todos os setores de atividade, né? O que é que a pandemia mudou no Ministério da Infraestrutura? Havia o Ministério da Infraestrutura antes da pandemia e haverá outro depois, do ponto de vista, por exemplo, de disponibilidade de dinheiro, tanto público, do orçamento público, quanto de financiamento privado, ou não? Não, a pandemia não mudou o nosso cenário. A gente, desde o início, estabeleceu algumas metas, alguns pilares de atuação. Por exemplo, o primeiro pilar de atuação nossa era a transferência maciça de ativos para iniciativa privada, isso não mudou. A gente continuou estruturando projetos de concessão durante a pandemia. Hoje nós temos 34 projetos já encaminhados para o TCU. A gente está fechando agora a estruturação de projetos para leilão de mais 12 ativos. A gente já tinha um orçamento apertado antes, em função da situação fiscal. É o exercício fiscal que o Brasil tem que fazer. O Brasil tem demonstrado compromisso com a solvência. Isso é importante para o resgate de confiança. Esse resgate de confiança tem permitido a gente trilhar uma trajetória decrescente de juros. Isso cria até um pouco mais de espaço fiscal, de fôlego para a gente fazer investimento. Fizemos aí durante a pandemia, nós não paralisamos nenhum tipo de atividade, entregamos 36 obras no primeiro semestre, já entregamos mais 8 obras agora no segundo semestre e a gente está pisando no acelerador. Nós temos uma boa relação dotação-empenho, empenho-liquidação, então pouca coisa alterou, pouca coisa está tendo que ser adaptada em função da pandemia. Então a pandemia pouco afetou a nossa atividade no Ministério da Infraestrutura. Ministro, o senhor tem dito, e a imprensa tem dado grande destaque às suas declarações, que o senhor está zelando pelo maior programa de concessão do mundo, que trará uma avalanche de dinheiro privado na economia. O senhor tem falado também em revolução no setor de infraestrutura. Todos sabemos, isso daí não é segredo para ninguém, que o Brasil não só ocupa um dos piores lugares no ranking mundial de fazendo negócios, como também a insegurança jurídica é sempre um aspecto levantado por investidores internacionais e nacionais. Em que medida a insegurança jurídica está impedindo que a avalanche de investimentos a qual o senhor se refere
aconteça? Está muito confiante com a presença dos investidores nos leilões que nós vamos fazer. Observe que nós já fizemos do ano passado para agora 30 leilões de ativos, 29 leilões de concessão e mais 3 prorrogações antecipadas de contrato de concessão de ferrovias, que foi a Malha Paulista, Estrada de Ferro Dos Carajás e a Estrada de Ferro Vitória Minas. Nós estamos muito tranquilos, muito confiantes pelo seguinte, o que o investidor enxerga? Primeiro, o Brasil é um país que tem tradição de respeito aos contratos. E isso ficou muito demonstrado na própria pandemia, onde começou a aparecer muito pleito, por exemplo, de abertura de cancela de pedágio, e a gente conseguiu manter os contratos de concessão operando apesar de todas as dificuldades. Nós temos excelentes ativos. Nós temos, por exemplo, a rodovia Presidente Dutra, o Porto de Santos, o aeroporto de Congonhas, o aeroporto Santos Dumont, a BR-163 no Pará, várias rodovias ligadas ao agronegócio, ferrovias ligadas ao agronegócio ou ao setor mineral. Nós temos as rodovias do estado do Paraná, que é um estado que tem um PIB maior do que o do Uruguai, né, onde as cooperativas do agro são muito fortes, também com produção industrial. Então, um estado muito rico, onde nós vamos lá concessionar 3.800 quilômetros de rodovia. Nós temos uma estruturação de ativos hoje muito sofisticada. A nossa estruturação de projeto é uma das mais sofisticadas do planeta. Isso porque nós aprendemos muito com os erros do passado, trilhamos uma curva de aprendizado, aprendemos com os insucessos, né, da primeira etapa de concessões de rodovia, da terceira etapa, onde a gente misturou, por exemplo, demanda e investimento, onde a gente não respeitou que investimento tem que estar atrelado à demanda, onde a gente usou bancos públicos como variável de ajuste. Então, esses ensinamentos foram incorporados, a nossa estruturação hoje é bastante reconhecida, respeitada no mundo todo. Estabelecemos mecanismos financeiros de proteção dentro de cada contrato. Nós temos, por exemplo, mecanismos de proteção para investimentos de segundo ciclo, mecanismos de proteção para investimentos de primeiro ciclo, mecanismo de proteção cambial. Então, estamos enfrentando aqueles riscos conhecidos aí dos investidores que eram comunicados. Estamos conversando muito com o mercado. Temos uma matriz de risco extremamente equilibrada, um contrato que é cada vez mais flexível a mudanças, né, que está cada vez mais resiliente a situações extraordinárias, onde nós temos mecanismos claros de reequilíbrio econômico-financeiro, de solução privada de conflito por meio da arbitragem. Temos funding, observe a atuação do BNDES no período de crise agora, juntamente com os bancos, em sindicato, e isso, de certa forma, as soluções de mercado estão preservando o caixa do banco para o investimento em infraestrutura. Então, nós temos todos os elementos, todos os pilares para trazer o investidor. Ministro, o senhor falou sobre erros do passado, não quero falar aqui do passado, porque o nosso programa está tentando exatamente projetar o futuro pós-pandemia, né? Mas eu queria recuperar um acontecimento ainda do pré-pandemia, que era a tentativa ou a reclamação de algumas concessionárias de aeroportos, por exemplo. Vou citar um como exemplo. Já havia problema detectado em Viracopos, lá em Campinas, né? E é curioso notar que há ou havia e continua existindo um problema em Viracopos, porque é um aeroporto que nasceu para dar certo, né? Pela importância que ele tem, por exemplo, no transporte de cargas para toda a região, para toda a América do Sul. Mas havia um problema ali, não é? Há novas rodadas de leilões de aeroportos previstas para serem feitas nos próximos meses. O que é que mudou nesses próximos leilões em relação aos leilões anteriores? Que regras existiam que davam errado e que foram consertadas para darem certo a partir de agora? Em cada rodada de licitação que a gente faz, a gente aprende, né? A gente colhe experiências. Nas primeiras rodadas de licitação de aeroportos, a gente cometeu vários equívocos, né? Por exemplo, não exigia um valor de entrada, um valor de outorga upfront. Então, o que daria, por exemplo, para a empresa um cuidado em preservar aquele dinheiro que ela já colocou de entrada, né? Então, fica mais difícil para sair do negócio e isso daria uma responsabilidade também maior
no que diz respeito ao BID. O principal erro é a desconsideração demanda versus investimento, e a gente impor uma série de investimentos desatrelados da demanda, né? Eu estou fazendo investimento por fazer, deixando de considerar a demanda existente. Isso, no final das contas, pressiona o fundo, priora o projeto, e a gente acabava corrigindo isso, tentando buscar um juro subsidiado do BNDES, né? Então, a gente precisava usar o banco público como variável de ajuste. E pior, colocar a estatal, no caso a Infraero, como participante da SPE, né, de 49%, com 49%. Então, no final das contas, a gente alterou isso tudo. Na quarta rodada, por exemplo, a gente já veio com a outorga upfront, com o período necessário para a realização da fase mais intensiva de investimento, que a gente chama de fase 1B, que é a fase que nós estamos fazendo investimento no terminal, ampliação de capacidade terminal, pátio de aeronave, ampliação de pista. Esse período inicial, então, está preservado o pagamento de outorga, não se paga outorga nesse período, depois a outorga é crescente até um determinado ano e a partir daí ela flete. E na última rodada, que foi a quinta, a gente já veio com o pagamento por outorga variável, né? A outorga variável, ela permite mitigar, compartilhar o risco de demanda. Então, a gente veio aperfeiçoando a modelagem. Observe que os aeroportos como Viracopos e São Gonçalo do Amarante são aeroportos que têm boa operação, mas eles falham aonde? Justamente na questão financeira. Nós tivemos aí um comportamento oportunista, bids extremamente elevados, e depois um mau gerenciamento da questão das partes relacionadas. Então, a gente não sabe exatamente o que estava sendo feito com empreiteira que é do próprio grupo controlador daquela concessão. O foco não deixou de ser a operação para ser a obra. Foi outra coisa que nós mudamos, porque hoje nós temos realmente operadores aeroportuários nas nossas concessões de aeroportos. Nós vamos flexibilizar um pouco a regra na próxima rodada, vamos permitir que fundos de investimento façam seus bids e tenham simplesmente um Technical Support Agreement com operadores aeroportuários, mas realmente a gente passou por um processo de amadurecimento, de construção, de aprendizado, e hoje nós temos aí uma estruturação de projetos muito sofisticada. Pode ver que os leilões que nós fizemos na quarta rodada, que foi o leilão de Florianópolis, Porto Alegre, Fortaleza e Salvador, tiveram um êxito absoluto, obras entregues dentro do prazo, investimentos entregues, sucesso de operação e o contrato sadio. E o próximo leilão agora, o senhor destacaria quais aeroportos? Bom, agora nós vamos fazer os leilões, o leilão de aeroportos, são 22 aeroportos que nós vamos licitar até o final do primeiro trimestre do ano que vem. Nós temos 3 blocos. A experiência de blocos começou agora no governo Bolsonaro. Nós fizemos o primeiro leilão do ano passado em blocos, foram 12 aeroportos, né? O leilão bem sucedido, trouxemos um novo operador que foi a AENA da Espanha. E para o ano que vem nós temos o Bloco Sul, com aeroportos importantes como de Curitiba, Bacaxeri, Londrina, Foz do Iguaçu, Navegante, Joinville, temos Bagé, Pelotas e Uruguaiana. Temos o Bloco Central, né, com o aeroporto de Goiânia, Palmas, Imperatriz, São Luís, Teresina e Petrolina. E temos o Bloco Norte com os aeroportos de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Porto Velho, Tefé, Tabatinga, Manaus e Boa Vista. Então, temos conversado aí com os investidores do mundo inteiro, temos vários grupos interessados, aqueles que já estão no Brasil, outros grupos que ainda não estão posicionados e têm um forte interesse de entrar no mercado brasileiro, além de vários fundos de investimento. Ministro, na descrição que o senhor faz das lições aprendidas nas outras rodadas de concessões e de outorgas, o senhor faz uma descrição em 2 trilhos. O senhor descreve a atividade regulatória que vai se tornar mais flexível. A outra, o senhor se refere a como que as outorgas mesmo são concedidas. Aí é um ponto central ao qual o senhor se referiu, que eu acho que a gente podia elaborar um pouquinho mais em torno dele. Quando o senhor fala de outorga variável, o senhor menciona também outorgas capazes de amortecer oscilações de câmbio. Essa talvez seja uma das maiores preocupações de investidores internacionais. As oscilações de câmbio são, em primeiro lugar, imprevisíveis. Em segundo lugar, elas podem ser dramáticas para o investidor, que traz recursos lá de fora para cá e tem que gerar aqui caixa para pagar em moeda forte lá. Como é que funciona a outorga variável capaz de amortecer a oscilação de câmbio?
Bom, a gente estabeleceu, então, um valor de outorga, estamos estabelecendo um valor de outorga variável nos contratos. Nós temos outorga variável nos contratos de aeroportos, nos contratos de rodovia. Nós não tínhamos isso nos contratos de rodovia, é uma coisa incorporada recentemente nessa última estruturação que nós estamos fazendo, né? É o que está acontecendo, por exemplo, na BR-153 Goiás-Tocantins, na Nova Dutra, vai ser assim na CRT, em todas as estruturações que nós estamos fazendo a partir de agora, nas rodovias do Paraná. Então, a gente calibra um valor de outorga variável, que vai ser um percentual da receita, e esse valor vai funcionar como um colchão, como uma poupança. Então, a partir do momento que o investidor toma recurso no exterior, o que nós vamos fazer? Caso haja uma depreciação de câmbio, nós vamos usar aquele valor de outorga variável para amortecer a perda com essa depreciação. Ou seja, nós vamos abater a perda daquele valor de outorga variável devido. Ou acrescer na outorga variável caso haja um ganho com variação. Nós vamos trabalhando com débitos e créditos numa conta gráfica para cada up and down do câmbio. E vamos fazendo isso até o final do período de financiamento, deixando um período entre o final do financiamento e o final do contrato para fazer o ajuste de contas. Então, o objetivo é zerar o jogo, zerar a conta, né? É fazer com que o investidor, partindo sempre da lógica, que é uma convergência de câmbio e inflação no longo prazo, que ele resista às variações de câmbio e preserve a sua taxa interna de retorno em moeda estrangeira no curto prazo. Bom, isso aí soa como música para eles. Essa sua frase, preservar a taxa de retorno dele a longo prazo em moeda forte, é o que todo investidor gostaria de ouvir. Eu queria agora dar um passo adiante no raciocínio que o senhor está expondo. O senhor nos expôs a modalidade pela qual o senhor acha que vamos ser capazes de convencer essa avalanche de investidores esperando a hora de entrar aqui. A gente vê que eles ainda estão esperando, em certa medida. Quais são, na sua cabeça, os objetivos estratégicos centrais? Aqui a gente começou meio que do pequeno para o grande. Nós começamos a falar de aeroportos, o senhor mencionou ortogas e estradas. Onde está o seu pensamento estratégico quando o senhor expõe ao público externo de investidores o que o senhor pretende fazer? A gente tem que atingir os objetivos da política de infraestrutura, né? E a concessão, no final das contas, é um veículo para isso. A gente não consegue fazer o investimento com recursos públicos, a gente tem que recorrer realmente ao investimento privado e é muito bom passar os ativos para a iniciativa privada. No final das contas, onde é que está o foco? O foco está na prestação de serviço para o usuário, é isso que a gente quer. Até a discussão de outorga é uma discussão secundária. A gente não modela nenhum projeto para obter um resultado financeiro para o Estado. Tanto é verdade que nas prorrogações de concessões de ferrovia, nós estamos utilizando a outorga devida ao Tesouro para fazer novos investimentos. Nós emplacamos essa semana, junto com o TCU, o investimento cruzado pela primeira vez, ou seja, a outorga vai virar uma nova ferrovia. As outorgas do setor portuário, elas são simbólicas, são outorgas de R$1, porque o objetivo não é a outorga, é fazer o investimento. Por exemplo, nós vamos licitar terminais de celulose agora já em agosto, no dia 28 de agosto. A outorga dos 2 terminais que nós vamos licitar, a outorga mínima é R$1. O que interessa para a gente é quase meio bilhão de investimento que essa concessão vai gerar. Então, a preocupação não é a outorga. O que a gente quer? Reequilibrar a matriz de transportes. Então, a gente quer ter um reequilíbrio nos modos de transporte. A gente quer dobrar a participação do modo ferroviário na matriz. A gente quer impulsionar a navegação de cabotagem. Porque, no final das contas, isso vai reduzir o custo do Brasil. Vai tornar o transporte mais eficiente. A gente quer melhorar a prestação de serviço para o usuário. A gente quer integrar as regiões do país. Então, os projetos de infraestrutura, e notadamente esses que nós vamos passar para a iniciativa privada, eles são importantes por causa disso, para atingir os objetivos da política de transporte, inclusive aqueles objetivos relacionados à sustentabilidade. Um dos objetivos do Ministério é a descarbonização da matriz de transportes. E nós vamos conseguir isso com impulso à cabotagem, com impulso à ferrovia, utilizando modos de transporte mais eficientes do ponto de vista energético, que promovem a substituição de carbono. Então, é nessa linha que nós estamos estruturando os projetos. Isso é importante porque, por exemplo, os investidores também estão muito conectados à questão da sustentabilidade, o fluxo financeiro vai ser cada vez mais atrelado aos padrões ambientais. O senhor tem sido cobrado por isso, sobre
índices de desmatamento da Amazônia, sobre as notícias divulgadas o tempo todo na imprensa nacional e internacional. Os investidores o cobram antes de sinalizar um eventual investimento aqui no Brasil sobre a veracidade ou não desses fatos e sobre o que o governo Bolsonaro faz para conter o desmatamento do meio ambiente? É claro que os investidores, eles pedem esclarecimentos, né? Eles têm curiosidade a respeito do que é verdade, do que é guerra de narrativa, né? Do que é guerra comercial. E a gente presta os esclarecimentos. E a gente mostra o seguinte: primeiro, o Brasil é uma potência ambiental e não dá para a gente abrir mão disso. De fato, nós somos. Nós temos uma trajetória de muito sucesso na questão do meio ambiente. O Brasil é o país que tem mais de 60% de reserva florestal, nós temos 84% de Amazônia preservada, nós temos 44% de matriz energética renovável. No que diz respeito à energia elétrica, isso ainda é maior, supera os 80%. Né? Então, nós temos uma série de projetos que convivem, né, com o desenvolvimento sustentável. Poderia citar a Estrada de Ferro dos Carajás, a exploração mineral em Carajás, que convive com a Floresta Nacional dos Carajás, extremamente preservada, e a gente mostra que é possível aliar exploração econômica, desenvolvimento com preservação. Essas coisas coexistem muito bem. Assim como a provisão da infraestrutura também coexiste bem com a preservação. A exploração da bacia petrolífera de Urucu também é um case de sucesso, acho que todo mundo devia conhecer, para ver como é que se explora petróleo e gás natural no interior do Amazonas com muita sustentabilidade. Eu tenho pequenas clareiras lá no interior, circundadas de floresta, absolutamente preservado, um gasoduto que leva o gás natural da província de Urucu até Manaus, 660 quilômetros de duto, né? Então, onde a gente fez, por meio desse gasoduto, a substituição das plantas de energia de Manaus, convertendo, né, o óleo diesel para o gás natural. Então, é um exemplo aí para ser demonstrado, né? A gente voa horas na Amazônia sem ver nada desmatado, né? Então, outra coisa, há um engajamento do governo em melhorar os índices que estão sendo apresentados até agora. Então, realmente é uma convicção em investir em biotecnologia, em aumentar o vigor das fiscalizações. Foi criado um Conselho da Amazônia, que é liderado pelo vice-presidente da República. Então, é uma demonstração clara de compromisso político para que a gente mantenha a nossa tradição de preservação do meio ambiente. E outra coisa que a gente está mostrando para eles é que a nossa estruturação de projetos é sustentável. Nós estamos trabalhando em parceria com entidades mundialmente respeitadas, como o Climate Bond Initiative, como a GIS da Alemanha, que estão olhando os nossos projetos e tentando colocar o nosso projeto num bom padrão ambiental. Então, as questões de descarbonização, substituição, então, sequestro de carbono, as questões relacionadas a mudanças climáticas, estão sendo incorporadas. O que a gente precisa fazer? Limitação de transporte de combustível fóssil numa ferrovia, por exemplo, para que os projetos nasçam já com o selo verde, que eles nasçam aptos, por exemplo, ao Green Finance, que a gente possa acessar o mercado verde, emitir Green Bonds, né, e ter também mais uma porta de funding. E, obviamente, isso vai ao encontro do interesse dos investidores que têm hoje essa preocupação com a sustentabilidade. Ministro, deixa eu voltar ao ponto que o senhor estava desenvolvendo anteriormente, que é a sua cabeça estratégica, quando o senhor faz algumas afirmações de muita abrangência. Por exemplo, mudar o padrão, mudar o modal de transporte como uma relação essencial para diminuir o custo do Brasil, por um lado, e atender essas demandas bastante óbvias e muito claras e muito vocalizadas atualmente por investidores em relação à sustentabilidade e a políticas ambientais que o senhor acabou de defender. Como é que o senhor está se dirigindo aos investidores? Nós sabemos que o Estado brasileiro perdeu a capacidade de investimento. Isso é um fato público e notório, a gente pode gostar ou não gostar, mas é um fato da realidade. Quando o senhor, por exemplo, pensa no escoamento da produção de soja, que no Brasil ela é completamente contrária ao senso comum. A gente faz a soja produzida no meio do continente vir por estradas depauperadas e por portos que o senhor está agora começando a colocá-los na modernidade, quando a gente teria a possibilidade de fazer isso escoar para cima e usando o transporte fluvial. O senhor tem na carteira uma série de projetos que o senhor
convida os investidores a realizar o investimento, porque o Estado brasileiro não pode? Com certeza. A gente apresenta para eles, por exemplo, o que é necessário para reequilibrar essa distribuição aqui no Brasil. Durante muito tempo a gente fazia não tinha um simbolismo, né? A gente podia, a grosso modo, dizer o seguinte: 85% da produção brasileira estava ao norte do paralelo 16 e 85% da produção brasileira era escoado a partir de portos que estavam ao sul do paralelo 16. Então é um flagrante desequilíbrio. Só para ilustração do nosso público, o paralelo 16 é mais ou menos ali onde está Porto Seguro. Exatamente. Então, o que acontece? A gente precisa reequilibrar essa distribuição. E aí o Arco Norte, por exemplo, aparece como uma alternativa. Os projetos que nós estamos apresentando para os investidores são projetos que, primeiro, têm demanda. Isso é uma coisa muito importante para que o investidor entre. São projetos que já nascem com demanda. Pega uma Ferrogrão, uma ferrovia que já nasce com 30 milhões de toneladas de capacidade. Isso é uma coisa única, né? Isso é um grande atrativo. Então, realmente é o que desperta o interesse. A gente está fazendo roadshow para a Ferrogrão agora. Temos 12 interessados trabalhando conosco e que pediram espaços, né, para debater essa ferrovia e eu estou bastante otimista com relação à concretização dela. Para levar realmente carga para o Arco Norte. Se a gente pensar em Miritituba há 5 anos atrás, 6 anos atrás, nós tínhamos um terminal lá, privado, com uma capacidade de 3,5 milhões de toneladas. Hoje nós temos 15 milhões de toneladas instaladas já em Miritituba e com vários projetos terminais privados em processo de autorização. Então, a capacidade portuária ali naquela região vai aumentar muito. Então, nós temos um grande projeto que é a Ferrogrão. A gente está desenvolvendo 2 grandes eixos ferroviários, o da Norte-Sul, que foi licitado ano passado. Hoje nós estamos realizando 2,8 bi de investimentos para uma ferrovia que vai estar operacional já a partir do ano que vem. E a gente vai proporcionar a ligação ferroviária de Itaqui, no Maranhão, até o Porto de Santos. Então, uma grande coluna vertebral ferroviária. Com a decisão do TCU e a prorrogação do contrato da Estrada de Ferro dos Carajás e da Estrada de Ferro Vitória Minas, nós vamos construir, e essa vai ser uma das contrapartidas da Vale, a estrada de ferro da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que vai ligar Água Boa, no Mato Grosso, até a Ferrovia Norte-Sul. Então, a gente liga o Vale do Araguaia à Ferrovia Norte-Sul. Eu crio mais um canal, mais uma rota de escoamento para os grãos do Mato Grosso, os grãos do Centro-Oeste, em direção à Ferrovia Norte-Sul. A gente vai usar a mesma estratégia no que diz respeito à prorrogação dos contratos da FCA para completar a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que está em obra hoje, e o primeiro trecho vai para licitação para iniciativa privada ainda no final deste ano, que é o trecho que liga Caetité a Ilhéus. Então, no final das contas, a gente está construindo um grande corredor leste-oeste. Então, a gente vai ter Ferrogrão indo em direção a Miritituba. Nós temos uma ferrovia que vai sair do Mato Grosso e vai parar lá em Ilhéus. Nós temos a ligação norte-sul. A gente está dando 4 opções diferentes ferroviárias de acesso a portos de exportação para os produtores do Centro-Oeste, do Oeste Baiano, então do estado de Tocantins, da região do Mato Piba. E isso é muito interessante porque é choque de oferta. E no final das contas, a gente disponibiliza a oferta e, obviamente, isso vai gerar um interesse do concessionário em capturar carga. O frete vai cair muito, né? Vai cair de uma forma muito expressiva e a gente vai estar atingindo esse objetivo de reequilibrar essa distribuição e de reduzir o custo de transporte. A pergunta é a seguinte: o senhor parece ter descoberto o ovo de Colombo nessa questão do TCU, que é a seguinte: o senhor diz para o investidor ou quem foi outorgado, assim, não me dá o dinheiro. O dinheiro que você vai me dar, você usa para investir. A tua contrapartida em vez de você me pagar, e o dinheiro vai para o cofre, para o Tesouro Nacional, o senhor usa isso para investir, o senhor constrói e a gente conversa depois como é que é a compensação pelo seu investimento. Agora, a pergunta que está parada no ar ainda, ministro, é a seguinte: praticamente já é dogmático a gente dizer no Brasil que, por exemplo, a nossa soja é extraordinariamente competitiva do portão da fazenda para dentro. Do portão da fazenda para fora, ela perde boa parte da competitividade justamente pelos gargalos de infraestrutura, em parte a eles o senhor já se referiu. Agora aí é realmente uma pergunta quase política, ministro. Quando que o senhor poderá dizer ao produtor de grãos brasileiro que a competitividade dele será boa, tanto para fora como já é hoje para dentro do portão da fazenda?
Observe que o governo Bolsonaro está fazendo, né? Nós vamos proporcionar aí 30, 40 bilhões de reais nos próximos anos de investimento em ferrovia, eminentemente privado, e usando muito esse mecanismo do investimento cruzado a que você se referiu, né? Onde a gente troca a outorga, né, por uma prorrogação de contrato, por uma obra ferroviária. Essa obra ferroviária, depois de pronta, é da União. O que a gente faz com essa ferrovia? A gente licita a operação. Como a gente venceu o risco de engenharia, a gente vai entregar para o privado uma ferrovia que já está construída, aquilo que tinha um valor presente líquido negativo ou que era insuportável para se fazer uma concessão precedida de obra, passa a ter valor presente líquido positivo. E quem construiu tem alguma vantagem na licitação dessa nova absolutamente, ferrovia? Não tem. Porque vai concorrer com qualquer outro operador de ferrovia. Ele pagou pela outra rodovia que ele estava usando. Ele pagou por aquela que teve o contrato prorrogado. Então, ele faz a obra e entrega para nós. A gente licita a operação, eu vou oferir uma nova outorga. Essa nova outorga pode ir para o Tesouro ou ser reinvestida em outro segmento ferroviário. E assim nós vamos fazendo ferrovia. Esse movimento com o que está projetado, Ferrogrão, o eixo norte-sul, né, de Itaqui até Santos, esse que já vai estar operacional ano que vem, né, a gente já vai sentir o efeito da Norte-Sul ano que vem. A prorrogação da Malha Paulista, a gente está investindo 6 bilhões de reais em 5 anos nessa prorrogação. A gente sai de uma capacidade de 35 milhões para 75 milhões. O que isso vai significar no final das contas? Em torno de 25% de redução de frete em 5 anos. O eixo leste-oeste, desde Água Boa até Ilhéus. Então, no final das contas, a gente está falando de dobrar a participação do modo ferroviário na matriz de transporte em cerca de 8 anos. E aí o nosso produtor vai começar a sentir a repercussão disso. Fora isso, a navegação de cabotagem. Nós temos um projeto de lei que o Poder Executivo vai mandar para o Congresso agora para usar o nosso potencial de costa. Hoje a gente tem 11% de cabotagem, de participação na cabotagem na matriz de transporte, mas a gente pode alavancar isso, a gente pode ter 40% de aumento de frota até 2022, porque basicamente a grande virtude do PL, desse projeto de lei de cabotagem, é proporcional ao aumento de frota. Então a gente vai começar a usar esse potencial de costa. E também nós vamos fazer um investimento em hidrovias. Estão, por exemplo, trabalhando para licenciar o derrocamento do Pedral do Lourenço, que vai perenizar a hidrovia do Tocantins. A gente já tem a inclusa ali, então vai ser uma nova rota de escoamento de produção. A hidrovia do Madeira, que o governo do Bolsonaro está agora dragando, que também é outra rota importante para as cargas que saem do noroeste do Mato Grosso, que saem do estado de Rondônia. Então, nós estamos equalizando essa questão da matriz de transportes, tornando-a mais eficiente, e isso vai ter uma repercussão no frete. Só para ter ideia, às vezes, como é rápida o efeito da política pública. Nós passamos 47 anos para pavimentar a BR-163 no Pará, e a gente se acostumou a todos os anos ver aquelas cenas de atoleiros, de filas de caminhão. Caminhão sambando. Caminhão sambando, caminhões parados. E o governo Bolsonaro entregou isso em muito pouco tempo. Entregou isso em novembro do ano passado, ela pavimentada até Miritituba. A redução no frete em direção a Miritituba no ano de 2020 já foi de 26%. Isso é muito fácil de explicar. Porque um caminhão, como ficava atolado, como parava na atoleira, ele fazia 2, no máximo 3 viagens mês do centro de gravidade ali, que é Sinop, Sorriso, até Miritituba. Hoje, o caminhão faz 6, 7 viagens mês. Então, houve realmente um decréscimo no frete e ele foi bastante significativo. O ministro falou de uma série de obras aqui que estão sendo realizadas, né? E nós ouvimos em todos os níveis de governo, governos municipais, estaduais, governo federal, a iniciativa privada também, sempre reclamar muito da dificuldade de obtenção de licenciamento ambiental para fazer obras, das mais simples às mais complexas. Qual é a avaliação que o governo Bolsonaro tem disso e o que é que o governo Bolsonaro pretende mudar nessa área da obtenção de licenciamento ambiental para, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente e também permitir que as obras aconteçam na velocidade adequada? Continua difícil? Olha, melhorou muito. Melhorou muito porque eu acho que o licenciamento ambiental está cada vez mais técnico. Como é que a gente encara o licenciamento ambiental? O licenciamento é uma grande ferramenta de gestão de risco ambiental. Então, é um exercício que a gente é obrigado a fazer, levando em consideração possíveis impactos, de que forma a gente vai tratar esses impactos, vai mitigar, que tipo de estrutura nós vamos projetar, que efeitos nós vamos compensar, que efeitos nós vamos evitar. Então, é uma atividade extremamente importante. De certa forma, o licenciamento ambiental ficou difícil, ou foi difícil há algum tempo, porque ele se tornou muito procedimental,
muito focado em diagnóstico e pouco focado em prognóstico, e também por deficiência do empreendedor. Então, a gente tem que fazer um meia-culpa e reconhecer que, muitas vezes, os estudos que nós apresentávamos eram insuficientes, eram de baixa qualidade e, obviamente, isso não aguardava, né? Não tinha aderência, não tinha a aceitação daqueles profissionais responsáveis pelo licenciamento. Então, de certa forma, a gente precisa restabelecer a confiança. De um lado, nós temos que fazer o exercício, nós temos que tornar esse licenciamento mais profissional, então temos que melhorar a qualidade dos estudos, ter um estudo mais focado em prognóstico, o que eu evito eu não compenso, se eu não consigo evitar eu mitigo, e o que eu mitigo em parte eu compenso, e assim a gente tem que encarar o licenciamento, sempre tendo em vista que os fluxos financeiros sempre vão estar cada vez mais atrelados a esses padrões de meio ambiente. Então, isso é inescapável. Por outro lado, a gente tem que também ter uma visão mais técnica por parte, às vezes, dos órgãos ambientais e uma baliza legal que dê realmente a referência. E essa baliza está sendo construída hoje no Congresso. Existe um projeto de lei que está aí na fase final de elaboração, que em breve eu acredito que vai estar pronto para a pauta. É bom, o senhor acha? Eu acho que é um projeto bom, ele está ficando muito equilibrado, ele é fruto de muita discussão com os diversos setores, né? Com o agronegócio, com ambientalistas, com empreendedores, envolveu de fato assim, muito debate, traz inovações importantes, traz simplificações para aquilo que pode ser simples, né? Obviamente existe uma gradação, ou seja, eu tenho que sempre confrontar potencial degradador com resiliência no meio ambiente. Então, se eu tenho um empreendimento muito simples numa área resiliente, o licenciamento ele pode ser muito simplificado. Se eu tenho um empreendimento que tem um alto potencial degradador, o risco é alto e a área é sensível, obviamente eu vou ter que estudar muito mais, eu vou ter que discutir a exaustão, a viabilidade daquele empreendimento, e a partir do momento que a gente tem essas premissas na cabeça, o licenciamento começa a se tornar mais fácil. E eu acho que está melhorando muito, a gente tem conseguido obter as nossas licenças e temos nos projetos de concessão mitigado o risco ambiental, né? Então, nós estamos compartilhando muito o risco com o privado, inclusive no que diz respeito ao estabelecimento de cap, de um teto, né, para medida de compensação, de modo ao Estado assumir parte do risco, né, e diminuir um pouco a imprevisibilidade para que a gente possa garantir aqueles retornos que são projetados num projeto de concessão. Ministro, quando o senhor se refere, eu já estava com a pergunta na cabeça, mas quando o senhor usou a palavra imprevisibilidade, eu achei que a minha pergunta estava ainda mais adequada ao que o senhor vem explanando. O senhor está colocando dois grandes fenômenos no mesmo contexto. O fenômeno da crise, da pandemia e o que o senhor chamou de imprevisibilidade. Imprevisibilidade no Brasil é a política. E o senhor se referiu agora, por exemplo, a um PL importante, um PL que tende a, digamos, a fazer com que o Código Florestal seja finalmente uma lei que pegue. A palavra é minha, evidentemente, o senhor fique à vontade para comentar. Mas a minha pergunta é o seguinte, o senhor tem dito que o Congresso agora, por conta inclusive da urgência e da emergência que a crise nos impõe, tem sido ainda mais, digamos, pró-reformas e tem aprovado alguns marcos legais importantes, sobretudo a lei do gás. Nós vimos agora na penúltima semana de julho, ela teve urgência e passou. Nós vimos essa questão do licenciamento ambiental, a qual o senhor acabou de se referir. Nós temos legislações importantes em relação ao petróleo, a licitações, cabotagem, debêntures, mas também o marco do saneamento, finalmente aprovado. Uma vergonha um país como o nosso, não é, ministro? 50% da população não ter acesso à água tratada e a esgoto. A gente finalmente aprova o marco legal e aí um veto presidencial joga de novo isso como um problema político, por causa da relação entre a prorrogação de contratos de estatais e a entrada da iniciativa privada. Como é que o senhor está vendo essa questão? Olha, realmente, é o que você falou, a gente tem um déficit, né? Nós temos uma dívida com a sociedade brasileira. É inadmissível que a gente tenha aí 30, 40 milhões de brasileiros sem acesso à água potável e 100 milhões de brasileiros sem acesso a esgoto.
É inadmissível que a gente tenha 10, 15 bilhões de reais de perda de água por ano, né? É inadmissível que a gente pressione o sistema de saúde por pessoas que ficam doentes por falta de saneamento. O Congresso tem sido muito proativo no que diz respeito às reformas. É muito comum a gente fazer reuniões com bancadas e ver os parlamentares dizendo o seguinte: olha, eu quero ajudar meu país, eu estou apto a encarar uma agenda, né, de reforma, quais são as prioridades para o Ministério da Infraestrutura, e da mesma forma eles estão fazendo para outros setores, né? Nós tivemos uma semana muito rica em termos de debate no Congresso, com a aprovação da medida provisória 945, que trouxe mais modernidade para o setor de portos, né? Um debate em outros tempos, assim, quase que impossível, mas hoje existe uma maturidade do parlamento e até, eu diria, uma orientação pró-business muito grande, que vai ser muito importante para a transformação de ambiente de negócio no Brasil. O saneamento finalmente passou, nós temos o poder de trazer centenas de bilhões de reais de investimento. A gente conversa com os fundos de investimento no exterior, muitas vezes apresentando o nosso portfólio de infraestrutura, de transportes, né? Eu apresento ferrovia, rodovia, portos, aeroportos, naquelas empresas que têm uma gama de atuação muito grande. Às vezes o CEO vira para mim e diz: olha, tudo bem, bacana, mas eu quero entrar em água, eu quero investir em água, eu quero investir em saneamento. Nós temos aí mais de 50 bilhões de reais de projetos em estruturação hoje no BNDES. Então, concessão, né, do serviço de água e esgoto de Alagoas, em Cariacica, no Espírito Santo, em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Ceará, a SEDAI no Rio de Janeiro. Então, são projetos extremamente relevantes. A previsão é que o primeiro leilão seja feito agora em setembro, vai ser o leilão da Casal, lá de Alagoas. E tem essa questão do veto. O veto é um veto técnico, né? É óbvio que existe algum estremecimento político, mas eu acho que é um enfrentamento necessário, porque se a gente permitir que contratos de concessão sejam prorrogados por mais 30 anos com as empresas estatais, isso vai postergar mais ainda o investimento em saneamento. A gente vai atrasar mais ainda aquilo que a gente tanto necessita, porque o fato esse tempo todo, as empresas estatais não conseguiram fazer os investimentos, não conseguiram caminhar com passos firmes na direção da universalização do serviço. Está mais do que demonstrado que a gente precisa do investimento privado. E não faz sentido a gente querer agora dar mais 30 anos para empresas estatais, né? É manter o modelo e, de certa forma, postergar os benefícios que a lei de saneamento está trazendo. Então, é um contrassenso, né? Eu acho que a gente tem que parar para pensar e fazer uma reflexão profunda sobre isso, que o Brasil ganha muito com o veto e isso é uma alavanca para acelerar a entrada do privado nesse setor importante. Ministro, deixa eu voltar a um aspecto que o senhor indiretamente abordou, mas com a franqueza que o caracteriza. O senhor não deixou de se referir aos percalços, aos obstáculos, que eu coloco aqui sem nenhuma conotação de drama ou de exagero, que a política impõe a gestores, como é o seu caso. O senhor elogiou, por exemplo, o ímpeto reformista do Congresso, algo que me parece que coincide bastante com os fatos, né? E essa emergência da crise também parece que empurra os políticos em direção a aprovar reformas das quais talvez a gente nem estivesse falando, estivéssemos em um outro ambiente. Porém, nós vamos para eleições municipais no final desse ano. Além disso, nós vamos para a renovação da presidência das duas casas legislativas. E o senhor mesmo deixou implícito o papel decisivo do presidente da Câmara e do presidente do Senado em empurrar essas reformas, né? Nós sabemos, no mundo político brasileiro, no nosso sistema de governo, o poder que tem os presidentes das casas legislativas em apressar votações, a regimentar blocos de deputados, e isto ainda ficou mais importante na época em que eles não têm reuniões presenciais. Agora vem a minha pergunta dirigida ao senhor, gestor público. Em que medida o calendário eleitoral, tanto das eleições municipais quanto das casas legislativas, importuna o seu sono todo dia, ministro? Fortuna. Na verdade, a gente tem tido uma relação excepcional com o parlamento. Eu tenho visto um ganho de maturidade muito grande.
pleitos muito legítimos. A gente tem feito, como os tempos são de vacas magras, né, a gente tem muito pouco dinheiro, a gente tem trazido as bancadas para discutir as emendas e principalmente para discutir, vamos dizer, uma alocação ótima de recursos de emenda em infraestrutura. Por exemplo, evitar pulverização de recursos, que é algo que não gera resultado. A gente acaba não começando, não terminando nada. Então, é melhor concentrar recursos. A gente tem tido uma maturidade enorme das bancadas, que tem nos apoiado grandemente nesse esforço de alocação de recursos, alocando recursos até para manutenção, que é uma coisa que antigamente gerava um pouco de resistência dos parlamentares. Nós temos tido realmente um apoio forte da bancada. Entendo que os presidentes das casas têm feito um trabalho digno de registro. Acho que poucas vezes a gente viu um Congresso tão produtivo, encarando temas tão relevantes, tão importantes, como foi a reforma da Previdência. Acho que foi uma grande demonstração de liderança do presidente da Câmara e do Senado. São dois presidentes que têm liderança e uma orientação pro-business, estão comprometidos com reformas importantes, com um direcionamento pro-business, com uma mudança no arranjo produtivo, com uma mudança no nosso ambiente de negócios. Então, eles têm feito um trabalho realmente notável e a quantidade de legislação importante que já foi aprovada, como, por exemplo, a lei das agências, né? Eu falei a reforma da Previdência, começaram a discussão da reforma tributária, então não tiveram medo de encarar a reforma tributária. Estão encarando lei de concessões, estão encarando lei de licitações e contratos. Eles nos cobram, por exemplo, envio da lei de cabotagem, né? Nos cobram outras reformas. Estão discutindo a lei do licenciamento, debêntures, PL do gás. Então, é um conjunto de mudanças estruturais muito significativa e, de certa forma, a temática da eleição municipal em nada tem interferido lá nem da eleição das casas, o nosso trabalho. Pelo contrário, a gente tem tido adesão, apoio aos projetos importantes, discussões absolutamente técnicas. Nessa semana mesmo, na votação da medida provisória 945, que foi a que promoveu a reforma dos portos, vários líderes nos procurando para tirar dúvidas e para fazer a orientação das suas bancadas. E a gente fica muito feliz como brasileiro de ver esse movimento, né, que realmente é um movimento que mostra um amadurecimento político. A gente tem tido resiliência para suportar crises importantes e com a preservação do nosso sistema democrático, que é um sistema forte e vibrante. Ministro, eu queria saber que avaliação o senhor faz do momento vivido pelas empreiteiras brasileiras, que foram violentamente atingidas pela Operação Lava Jato, os seus dirigentes, né, muitos deles, e consequentemente as empresas também. Muito se falou da necessidade de separar a pessoa física da pessoa jurídica, né? De preservar o emprego, preservar o know-how dessas empreiteiras e punir dirigentes que eventualmente tenham cometido delitos. Também falamos muito sobre uma dificuldade na obtenção de acordo de leniência, né? Porque o Ministério Público aceita uma coisa que o Tribunal de Contas da União não aceita, que outro departamento não aceita. O senhor acha que em algum momento a gente vai chegar a um consenso para conseguir facilitar a produção de um acordo de leniência? As empreiteiras brasileiras vão conseguir se recuperar do baque sofrido durante e depois da Operação Lava Jato? Eu entendo que a Operação Lava Jato trouxe ensinamentos importantes. Eu acho que o mercado de construção teve que fazer uma profunda reflexão sobre o que aconteceu e sobre como caminhar, né, para frente. E isso essa reflexão não é feita só pelas empresas que se envolveram na Lava Jato, ela é feita pelo mercado como um todo, inclusive concessionárias hoje. Isso é fundamental, principalmente aquelas concessionárias que têm um braço empreiteiro, que têm uma ligação com a empreiteira, que tem aí no grupo partes relacionadas. A gente tem procurado estimular a questão da integridade, por isso nós criamos um selo de integridade no Ministério, que é justamente para premiar e divulgar, né? Isso funciona muito como um padrão de comparação, empresas que adotam realmente padrões de governança, padrões de integridade, que é o que a gente quer. A gente quer trabalhar com empresas que levam a sério a questão da integridade. Não há mais espaço para determinadas práticas, né? E o Brasil realmente mudou e tem mudado com muita velocidade nesse aspecto. Entendo que o acordo de leniência é algo positivo, né, para manter, para preservar realmente o know-how
esse conhecimento de engenharia de empresas importantes lá, tem vários pais de famílias, engenheiros bem formados, gente com acervo. Essas empresas têm muito acervo, têm histórico. De certa forma, a gente está aprendendo a lidar com a situação e essa situação hoje ela está sendo... nós temos um processo de uniformização de procedimentos, esse processo está sendo liderado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, justamente para que esses acordos sejam efetivos, para que depois haja segurança jurídica para que essas empresas voltem a operar sob uma nova ótica, sob um novo padrão de governança, com um novo compromisso. Então, no final das contas, o acordo de leniência tem que ser encarado como uma oportunidade. E as empresas que se envolveram com problemas no passado, por serem grandes e por terem tido a experiência e aprendido da pior forma, elas podem liderar um processo de transformação do mercado da construção civil. O exemplo delas pode impulsionar outros e aquilo que elas ganharem no que diz respeito à governança, do que elas vão implementar, elas podem disseminar para todo o mercado. E a gente pode começar a construir um novo padrão de governança nesse setor da construção civil. Então, acho isso fundamental. E é muito importante que a sociedade perceba que aqueles valores que foram desviados foram devolvidos, né? E o interessante seria que essas empresas devolvessem da melhor forma, devolvessem fazendo o que elas sabem fazer de melhor, aquilo que elas fizeram de pior. Ministro, o senhor, quando se refere ao mercado, o senhor se refere a uma enorme amplitude de agentes econômicos, investidores, operadores dos mercados de capitais, os dirigentes de grandes empresas, às quais o senhor agora se referiu também. As empreiteiras brasileiras sempre estiveram entre as mais importantes do mundo. E quando o senhor se dirige ao mercado, o mercado conferiu com muita atenção a sua declaração, dizendo que os projetos de infraestrutura no Brasil, estou citando o senhor, podem conferir retornos entre 8% e 12% no mundo. Não existe nada igual, o senhor disse. Alguns agentes de mercado acham que o senhor está otimista demais. Ou não. Na verdade, a gente tem mandado, por exemplo, o TCU, e observe, quando a gente fala em 8,5%, 9% real ao ano, é aquilo que nasce da nossa modelagem. Obviamente, a nossa modelagem é um referencial. Essa modelagem ela acaba no dia do leilão, que vai depender, por exemplo, do bid da empresa e da atitude da empresa perante aquele projeto. Agora, nós somos conservadores no estabelecimento de premissas, nós somos conservadores no que diz respeito a CAPEX, nós somos conservadores no que diz respeito à demanda, e existem vários upsides em cada um desses projetos. O projeto de aeroporto, por exemplo, tem muito upside, porque é um projeto em que a receita acessória, que é a receita comercial, ela acaba sendo a receita mais importante do ativo. E se o operador é habilidoso na gestão dessas receitas, se ele consegue maximizar a exploração do sítio aeroportuário, ele consegue alavancar suas taxas de retorno. A mesma coisa vale para rodovias, por exemplo. E por isso é tão importante ter um portfólio. Isso é um fator importante do nosso programa de concessões. Ninguém estuda o nosso sistema regulatório, sistema jurídico, para entrar num projeto só, ou para participar de um leilão, porque pode fracassar e gastou um monte de dinheiro para aprender um pouco mais de Brasil. Então, é importante ter portfólio. E o portfólio, ele traz a seguinte oportunidade. Eu posso agregar 2, 3 ativos e estabelecer o mesmo centro de operação, ou seja, eu posso criar sinergia entre esses ativos. E isso é uma alavanca para o resultado. Então, se a gente está modelando projetos que têm taxas de 8,5%, 9% ao ano real, essas taxas, dependendo da configuração do projeto, dependendo do entorno, elas podem chegar realmente a 10%, 11% ao ano real, até 12% ao ano real. Isso já tem acontecido. Por exemplo, no caso das linhas de transmissão, projetos de energia, e não é difícil isso acontecer nos projetos de rodovia. Isso explica, por exemplo, o desconto que nós tivemos recentemente na concessão da BR-101 Santa Catarina. Por que o grupo que ganhou foi tão agressivo? Porque ele já administrava a concessão da rodovia de integração do Sul, que é contígua, então ele tinha uma vantagem competitiva. Isso pode acontecer quando a gente levar em consideração o sistema 364, 365, com o 53 Goiás-Tocantins, com a 060, 364, 452. Isso pode acontecer, por exemplo, quando a gente for licitar 361 Minas com a 262 Espírito Santo,
aí o anel de Belo Horizonte e a nova licitação da 040. A gente cria sistemas que trazem sinergia, um projeto conversa com o outro, permite uma gestão única, um único centro de controle operacional, uma otimização de despesas operacionais. Então, no final das contas, é possível sim chegar nessas taxas de retorno. Aliás, tem um desses sistemas para ser concedidos ano que vem, que é muito interessante, né? O da Via Dutra e o da Rio Santos. Não é? E o senhor participou daquela transmissão que o presidente Jair Bolsonaro faz às quintas-feiras e ele lembrou ali que havia intenção de instalação de mais praças de pedágio, tanto no Rio quanto em São Paulo, e isso não vai ocorrer. Agora, o senhor disse uma outra coisa, que a tendência é de o preço do pedágio das praças já existentes cair para o usuário. E, além disso, a concessionária que vencer a licitação da Via Dutra ficará responsável por obras também na rodovia Rio Santos, duplicação de um trecho no Rio de Janeiro da Rio Santos, não é isso? É isso. Onde é que o concessionário vai ganhar dinheiro se ele vai ter de investir na Via Dutra e cobrar menos pelo pedágio com as mesmas praças? Observe, o que acontece? O contrato que nós temos hoje é um contrato estabelecido na década de 90. Eram contratos que tinham taxas de retorno extremamente elevadas, contratos baseados no plano de negócio. Nós fizemos uma reformulação completa da forma como esses contratos são estruturados. Nós adequamos esses contratos à realidade existente hoje. Então, nós estamos conseguindo trazer uma quantidade muito grande de investimento, nós avançamos muito em tecnologia de operação rodoviária, nós vamos ter iluminação de LED ao longo da rodovia inteira, nós vamos ter câmeras inteligentes a cada 500 metros, nós vamos ter 4 faixas subindo e descendo da Serra das Araras com uma velocidade diretriz de 80 km por hora, terceira faixa, quarta faixa, via exclusiva com free flow, em Guarulhos, e a potência financeira da Dutra, em função do alto tráfego, e nós estamos falando da ligação Rio-São Paulo, que são as 2 cidades mais importantes do Brasil, é tamanha que ela comporta, que ela acomoda, e aí vem a inteligência do modelo também, a Rio Santos, que do contrário nós não teríamos como fazer investimento. Então, a gente consegue duplicar até a Angra dos Reis e fazer obras de adequação de capacidade até Ubatuba. E a gente consegue fazer isso, e observe que isso é matemático, atingindo uma redução de tarifa na largada, no momento da licitação, de 20%. Então, o usuário que sair do Rio de Janeiro e chegar a São Paulo, ele vai ter um custo total de viagem 20% inferior ao que tem hoje, com a condição de leilão. Só que no leilão a gente pode ainda ter o desconto, dependendo aí do apetite, né, e da condição de cada uma das empresas, do conhecimento do negócio. Então, a gente estabeleceu um patamar de desconto de 17,5% máximo, isso para não destruir caixa e não prejudicar a saúde financeira do futuro da concessão, para garantir que a gente vai atingir todos os covenants financeiros, que a gente vai ter aquela concessão, vai ser uma concessão sadia, que vai ter acesso ao crédito, etc. A gente pode, no final das contas, ter um desconto de até 37,5%. É isso que está projetado e nós vamos submeter ao Tribunal de Contas da União. Então, a modelagem, as lições aprendidas do passado, né, e tudo que a gente está incorporando de lição aprendida, e isso com outorga variável, que ela vai poder ser usada para custear ciclos de investimento, para amortecer variações de câmbio, mas se não for utilizada, no futuro ela se converte em modicidade tarifária. Então, é um modelo bastante sofisticado, muito denso, que agradou o mercado, né? Nós tivemos aí um roadshow agora final, antes de mandar o projeto para o TCU, que foi extremamente concorrido, com grupos estrangeiros que, inclusive, ainda não estão posicionados no Brasil. Acho que a licitação vai ser um grande sucesso e, mais do que isso, o contrato vai ser um grande sucesso. Ministro, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, do nosso programa especial, e aí eu tenho de novo, como fiz a primeira pergunta ao senhor, muito pessoal, a última pergunta também é bastante pessoal. O senhor é um engenheiro, a sua linguagem, a sua forma de expor em público, ela é sempre muito caracterizada por uma linguagem objetiva, por apego aos fatos, por não vamos perder tempo com o que não interessa, vamos ao que precisamos abordar. Há uma frase que o senhor soltou recentemente, numa das suas apresentações públicas, que chamou muito a atenção. O senhor declarou: não quero fazer parte de uma geração perdida. Por que o senhor disse isso? O Brasil é um país grande demais,
rico demais. Se a gente botar num diagrama os países que têm dimensão continental, acima de 5 milhões de quilômetros quadrados, população grande, acima de 200 milhões de habitantes, e PIB grande, acima de $1 trilhão, nós vamos ficar no centro do diagrama com apenas 3 países: China, Estados Unidos e Brasil. Não faz sentido a gente ter as mazelas que nós temos. Não faz sentido a gente ter o atraso em alguns setores que nós temos. E eu ficaria extremamente frustrado de chegar à velhice e verificar que a nossa geração não fez pelo país, não deixou legado, não transformou, se acomodou com situações que são absolutamente inaceitáveis, como a do saneamento básico. O presidente Bolsonaro foi muito corajoso a fazer um rompimento, por exemplo, com uma trajetória de fracasso. Ele trouxe técnicos para os ministérios, não entregou ministérios para os partidos políticos, e isso está se mostrando acertado. Para fazer isso tem que ter coragem, muita coragem. Obviamente ele paga um preço por isso, mas é um preço que tinha que ser pago, e isso é legado. E o que nós estamos fazendo, no final das contas, é projetar o futuro e trabalhar incansavelmente para deixar legado. Porque o Brasil não merece algumas situações que nós vimos. O Brasil não merece a corrupção, o Brasil não merece a falta de universalização do saneamento, a falta de tecnologia, a infraestrutura deficiente. O Brasil é um país rico, um país grande, com muito potencial. E a responsabilidade da nossa geração é fazer essa transformação, para a gente chegar para os nossos filhos e netos e dizer: puxa, fizemos a diferença, não vivemos em vão. Eu tenho uma pergunta a fazer ao senhor, para não deixar escapar. A gente lá no primeiro bloco falou bastante sobre aviação, mas no pré-pandemia, o senhor tinha uma intenção de abrir o nosso mercado, né? De trazer para cá outras empresas. Nós tínhamos 4 empresas aéreas àquela altura do campeonato, não é? Nossas, voando aqui, o que já é pouca coisa para um país desse tamanho. O senhor tinha a intenção de atrair para cá, especialmente as empresas de baixo custo, para aumentar a competição, baixar preço de passagem, interiorizar a aviação, que é um problema, né? A gente ainda não conseguiu fazer isso. E a pandemia mudou todo o quadro, né? Atingiu em cheio, violentamente, especialmente o setor aéreo. Como é que o senhor imagina que vai ser esse mercado daqui em diante, ministro? É difícil projetar, porque é um mercado que depende muito do comportamento humano, da predisposição para viajar. E, obviamente, a pandemia vai trazer algumas mudanças de comportamento. A gente está vivendo a era das reuniões virtuais e está todo mundo aprendendo o seguinte: puxa vida, isso funciona. Isso economiza recursos, economiza tempo, é menos cansativo. Então, a retomada, a velocidade da retomada vai depender de fatores que absolutamente nós não temos controle. Por exemplo, se for anunciada uma vacina eficaz para o vírus, amanhã o comportamento muda completamente. Nós vamos ter uma recuperação muito mais acelerada. O que não pode mudar é a linha que nós estávamos trilhando, que é a linha da simplificação regulatória, é a linha da diminuição de custos, é enfrentar, por exemplo, né, a questão do preço dos combustíveis, e aí, com algumas medidas no que diz respeito a monopólio de distribuição, a gente pode reduzir o preço do querosene de aviação. São os governadores que continuam fazendo seus programas de redução de ICMS sobre QAV, e tendo como contrapartida mais voos. São os investimentos na infraestrutura de aeroportos regionais que vão acomodar mais voos de maior capacidade. A gente consegue mudar a categoria dos aeroportos regionais. É o programa de concessão que vai trazer investimentos em aeroportos importantes, que vão liberar até espaço para que a gente possa fazer investimentos em aeroportos menores e que vão alimentar essas rotas. É acabar com o excesso de judicialização, e foi uma medida que nós emplacamos agora na medida provisória 925. O Brasil era o país que mais judicializava no mundo, é o único país do mundo que a gente tem, por exemplo, indenização por danos morais quando um avião não decola por falta de teto. E isso parece um negócio, vamos beneficiar o consumidor, só que quando a gente está beneficiando todo mundo está perdendo, porque esse recurso vai sair de algum lugar, e isso pressiona a tarifa. Então, essas mudanças estruturais, elas têm que ser feitas, né? São os acordos de céus abertos, é a extinção da tarifa de embarque internacional, que custa $18, e isso dificulta a tarefa de uma empresa low cost que quer fazer uma operação para a América do Sul por $50 ou $60. Então, existe uma agenda para o setor de aviação que nós não podemos abandonar, porque os fundamentos estão corretos em detrimento do cenário. Porque o cenário, só o tempo
vai dizer como é que ele vai se comportar, com que velocidade ele vai se recuperar. Que ele vai se recuperar, não há dúvida. O brasileiro voava pouco, voava para poucas localidades. A gente tem que aumentar a oferta de localidades e botar o brasileiro para voar mais. Agora, é uma questão de paciência, né? Vamos ver como vai ser o comportamento humano daqui para frente. A gente tem um compromisso hoje de mudar a experiência do passageiro, no pré-voo, durante o voo, no pós-voo, para que ele se sinta seguro. E, obviamente, os avanços da ciência vão contribuir também com uma maior velocidade de retomada. Ministro Tarcísio, o Supremo Tribunal Federal também no pré-pandemia estava analisando a tabela do frete, né? E esse assunto deve voltar à pauta em algum momento quando as coisas se normalizarem, não é? Qual é a expectativa que o senhor tem em relação a isso? Que tipo de interlocução o senhor tem mantido com os caminhoneiros? O senhor espera que as coisas estejam melhores quando o assunto voltar à pauta efetivamente? Eu acho que a gente tem uma agenda de trabalho com os caminhoneiros, uma agenda que vinha sendo muito produtiva. Obviamente, a pandemia prejudicou um pouco a interlocução, mas não o andamento do trabalho. Então, a gente continua, por exemplo, estudando modificações na pesagem veicular, né, porque a gente sabe que algumas coisas que acontecem no que diz respeito a pesagens são ultrapassadas ou são injustas. A gente tem como aprimorar isso. Nós temos que discutir a questão dos postos de parada e descanso. Obviamente, a gente já incorporou isso nas novas concessões. Então, nos modelos que estão indo para o Tribunal de Contas a partir de agora, os postos de parada estão previstos, vão ser uma obrigação do concessionário. Isso vai trazer um grande alívio, mas a gente tem que pensar como é que a gente vai fazer a provisão de postos de parada para as rodovias que não são concedidas ou para aquelas que já foram concedidas. E aí até abre uma oportunidade de mais investimento, né, na construção desses postos, naquelas rodovias que já estão concedidas. Eu acho que a gente tem que buscar o investimento onde ele estiver agora nesse período. Nós temos a simplificação de normas do CONTRAN que acabam gerando problemas para os caminhoneiros em fiscalização de Polícia Rodoviária Federal e algumas coisas são exageradas. Então, aquilo que não tem repercussão com segurança tem que ser revisto, simplificado. Então, essa agenda de trabalho, de reformulação, a gente pode discutir, por exemplo, um programa de substituição de frota, né, que tem algum tipo de incentivo para a substituição de caminhão antigo, com algum tipo de crédito para aquele caminhoneiro, para que ele possa fazer, mas isso é uma ideia, né? E a discussão da tabela, ela está sendo bem conduzida pelo ministro Fux, que estava com muita sabedoria buscando uma conciliação entre embarcadores e caminhoneiros. Como ele é o decisor, ao fim e ao cabo, eu tenho muita esperança que a gente vai chegar num acordo. Eu acho que a tensão hoje com relação a esse assunto é muito menor do que já foi. Existe uma compreensão da própria classe dos caminhoneiros que a tabela não trouxe os benefícios esperados. Não adianta ter um preço, uma tabela e não ter o trabalho. Isso não resolve absolutamente nada. Então, acho que a gente vai caminhar no sentido da pacificação e, obviamente, há muito que fazer para melhorar a condição de trabalho do caminhoneiro, para que ele tenha mais dignidade, para que ele tenha dignidade, por exemplo, nos terminais dos embarcadores, nos terminais próprios, nos terminais em pool, nos terminais de terceiros. Então, esse é o objetivo, é melhorar a experiência do caminhoneiro e, obviamente, a gente tem que sempre olhar a qualidade da nossa malha, porque isso é fundamental. Ministro, como executar o plano Pró-Brasil, que é um plano que envolve uma série de atividades, listas de obras para fazer a economia do país girar, especialmente no período depois da pandemia, como conciliar a execução desse plano com a falta de dinheiro, com o teto de gastos se impondo limites seríssimos a um orçamento já bastante engessado. Que panorama o senhor vislumbra para essa lista de prioridades que o senhor já entregou à Casa Civil, né? São mais de 150 obras, não é isso? Sim. Observe, primeiro, uma das vertentes do Plano Pró-Brasil, a gente chama de vertente ordem, é a vertente regulatória, é a vertente da legislação. E, para mim, a vertente mais importante, que é aquela que vai deixar, de fato, legado, vai trazer transformação, simplificação do ambiente de negócios, atratividade. Então, essa é a vertente mais importante, aqui tem que estar a nossa maior energia. Então, aqui está o PL do gás, que vai trazer o gás barato, que vai trazer o regime de autorização para o gás,
O PL de ferrovias, que vai trazer o regime de autorização para as ferrovias, então permitindo que nós tenhamos ferrovia com uma conotação muito mais privada do que o que nós temos hoje, ou seja, a gente traz incentivo para o tomador de risco. A discussão sobre regime de concessão versus regime de partilha na questão do petróleo, saneamento já foi aprovado, a questão da legislação de meio ambiente, a questão do swap cambial para acabar com o efeito come-cota, tornar as operações de swap mais baratas, o PL de debêntures para trazer incentivos para uma nova classe de emissores, né, para o investidor institucional, permitindo a emissão dessas debêntures em moeda estrangeira, nas regras dos países de emissão, sem free tax no retorno do capital, o PL do free flow. Enfim, nós temos uma pauta legislativa que é uma pauta de transformação do Brasil e a orientação pró-business e a liderança dos presidentes das casas nos permite ter esperança de que isso vai avançar bem no Congresso. A gente vê uma predisposição dos parlamentares a encarar isso, né, como uma necessidade, uma profissão de fé e fazer com que a gente tenha essa transformação. No que diz respeito ao eixo progresso, aí nós estamos falando dos investimentos. E a predominância é o investimento privado. No Ministério da Infraestrutura, a gente está falando da realização de mais de 100 leilões daqui até o final do mandato do presidente Bolsonaro. A gente está falando de 250 bilhões de reais que vão ser contratados. Mas a gente está falando também de centenas de bilhões de reais no óleo e gás, centenas de bilhões de reais no saneamento básico, leilões de energia, tanto na área de transmissão quanto na área de geração. Então, há um elenco de investimentos privados que tem um caráter transformador e que vão mexer muito com os setores da nossa economia, em particular, em especial, com o setor da construção civil. A gente complementa esse esforço privado com alguma coisa de obra pública. Se a gente pegar o montante de obra pública que está previsto, é muito inferior àquilo que nós temos em termos de investimento privado. Então, a prioridade, a predominância, de fato, é o investimento privado e essa linha do governo Bolsonaro. Porque em determinado momento chegou a ser colocado como se houvesse um confronto entre a necessidade de executar o plano e a necessidade também de colocar o país de volta ao trilho do ajuste fiscal assim que a pandemia passasse, né? Como se essas coisas fossem incompatíveis e o governo tivesse duas cabeças, a desenvolvimentista e a fiscal, né? É isso? Não há esse confronto, a gente tem uma confiança absoluta na condução econômica do Ministério da Economia. O Guedes é um cara genial, nos traz muita segurança, acerta muito e nos conduz num caminho que é seguro, num caminho que é o caminho da prosperidade, que é realmente o lema do programa de governo do presidente. Então, existem pilares fiscais que são fundamentais e foram fundamentais para a gente restabelecer a confiança perdida, né? Então, nós tivemos uma diminuição de prêmio de risco estrutural do Brasil, nós tivemos uma diminuição da curva de juros. Essa diminuição, por si só, ela gera um espaço fiscal para novos investimentos. E a questão de nós temos uma lista de prioridades, são obras que realmente já têm contratos, estão em andamento, às vezes elas não performam mais por falta de recurso, tem licenciamento ambiental. A gente precisa agora fazer um exercício de hierarquização para ver o que tem mais efeito multiplicador, o que beneficia, por exemplo, o esforço de concessão, aquilo que faz diferença para setores importantes da economia, que tem maior retorno social. E o exercício de hierarquização pressupõe também a eleição de prioridades. Então, a readequação de prioridades dentro do orçamento que nós temos, respeitado os pilares fiscais, vai ser o segredo para o sucesso, para que a gente possa realizar empreendimentos de infraestrutura e manter a solidez, o compromisso com esses pilares fiscais que estão realmente promovendo a transformação econômica. Ministro, nós estamos chegando ao final do nosso programa especial. Queria agradecer, em nome da CNN Brasil, a sua participação aqui no Brasil pós-pandemia, a retomada. Muito obrigado. Obrigado, William. Obrigado, Rafael. Obrigado aí pela consideração. Vamos seguir em frente.